Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos amigos, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Vamos ver hoje o último episódio do capítulo 16, quarto episódio. Capítulo 16, parte 4, episódio 211, terceira temporada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar vendo esse maná maravilhoso que nos alimenta e como ele nos aponta para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Não sai daí. Você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus, em que cidade, em que país você esteja nos ouvindo. Então o maná ele deveria ser recolhido de manhã cedo, isso a gente já viu. As pessoas, se você puder, leia o capítulo 16, tá? E depois escute a explanação para você entender. As pessoas elas tinham que se levantar cedo e tinham que se movimentar diligentemente para que o maná pudesse ser coletado antes que o sol nascesse, porque senão ele derretia. Versículo 21 fala isso. Se não fosse coletado, a substância se derreteria e não poderia mais ser obtida. Temos aqui novamente uma dupla lição. Anota aí no seu caderninho. Deus deu a cada pessoa sua quantidade de maná e o indivíduo não tinha direito a mais. O excesso que ele tinha em sua reunião deveria ter ido para complementar a deficiência de alguma outra pessoa. Mas a ganância, ela levou os israelitas a desobedecer. Poupava-lhes o trabalho de guardar o que não precisavam e usá-lo novamente no dia seguinte. Eles podem lucrar com isso por escambo. Todas essas tentativas, Deus derrotou, ordenando que o maná assim acumulado produzisse vermes e se corrompesse. Um emblema significativo dos efeitos suicidas do entesouramento em geral. O tesouro acumulado nunca é um benefício final para o seu possuidor. Ele corrompe igualmente em seu coração e em suas bandas. Produz vermes de cuidado para ele e rapidamente se torna um incômodo. Havia outro motivo para estocar o maná. Seria prover o amanhã em caso de falha no suprimento. Mas isso estava em contradição direta com o propósito de Deus em dar ao povo seu maná dia a dia. A saber, para fomentar a confiança e manter vivo o seu senso de dependência dele. E Cristo então nos adverte contra o espírito de desconfiança e ansiedade pelo amanhã e nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Mateus 6, 11 e 31. Não devemos nem mesmo desejar ser independentes de Deus, meus amigos. A falha do povo é observar essas leis. Eles falharam em cada ponto, eles tentaram acumular, versículo 20. Eles saíram para se recolher no sábado, versículo 27. Isso mostrava tanto desobediência quanto incredulidade, pois fora dito distintamente do sétimo dia que não haveria maná no chão, versículo 26. Então havia uma lei para o maná. Deve haver um esforço individual para a necessidade individual. O maná ele estava em torno de suas tendas, mas tinha que ser recolhido. Para se alimentar de Cristo, cada um deve apoderar-se dele pela sua própria alma, por meditação, oração, confiança. Se não provarmos e vermos que o Senhor é misericordioso, a sua proximidade conosco apenas aprofundará nossa condenação. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Cristo deve ser retirado diariamente durante o trabalho da semana. O sábado ele tem sua provisão sem trabalho. Essa lei às vezes é invertida. Labuta do dia de sábado, negligência de 6 dias.
Mas dessa forma, Cristo não será alimentado nem no trabalho, nem no descanso. Aqueles que vêm da caminhada diária com Cristo encontram a festa do sábado estendida para eles. Então, não necessariamente no sábado, mas nós precisamos de um dia de descanso. Nós precisamos do descanso. Essa é a mensagem do sábado. A vida de trabalho no esforço para se apoderar dele e alimentar-se dele é seguida pelo resto que resta e pelo banquete que sua própria mão vai espalhar. A graça de Deus, ela não combina com a desobediência. O maná armazenado para salvar da labuta, quando Deus ordena a labuta, era impróprio para uso. Não podemos viver das memórias de experiências passadas, da graça de Cristo. Ele deve ser procurado diariamente. Cristo, o alimento da alma durante toda a peregrinação terrestre. Nós não podemos deixar de ter essa certeza que nós precisamos diariamente de Deus. Durante todos os 40 anos, Israel se alimentou do maná. Devemos alimentar-nos, meus amigos, diariamente de Cristo, até alcançarmos a herança. Aqueles que serão sustentados em sua jornada, eles devem determinar não saber nada além de Cristo e este crucificado. O fato do maná ser dado em 6 dias e não no 7º é uma prova da existência do sábado. Eu até me emociono aqui de pensar como Deus tem suprido as nossas necessidades. Nós não estamos lá no deserto como aquele povo, mas diariamente Deus tem suprido tudo que nós precisamos. Nada tem nos faltado. Então veja que pareceria, por essa passagem, que os israelitas até então não tinham sido muitos bons guardadores da palavra, que se eles soubessem de alguma distinção especial ligada ao 7º dia, eles não tinham ideias muito estritas quanto à sua observância, que a sua santidade era pouco reconhecida por eles. E dificilmente poderia ter sido de outra forma com um povo recém-escapado de uma longa e degradante escravidão. Não segue, no entanto, que esta foi a primeira instituição do sábado. Há todas as razões para acreditar no contrário, que Deus tinha em vista o sábado, nos arranjos feitos e nas leis estabelecidas sobre o maná. Todos admitem. A única questão que surge é: presumivelmente, essa última alternativa parece improvável. É incrível que uma instituição tão importante como o sábado deva ser introduzida dessa maneira casual e não anunciada, e deva ser dada como certa em certos arranjos externos relacionados a um assunto diferente. Então, veja comigo que quando a curiosidade ela for despertada por meio desses arranjos, deve ser pela primeira vez pela porta lateral de uma explicação dessas novas injunções e acontecimentos. Tal caso da existência de uma instituição importante sendo assumida antes que a lei que lhe dá existência, que só depois lá no Sinai nós vamos ver, ela tenha sido promulgada ou ouvida, não tem precedentes ou paralelos na história. Parece claro que quer Israel soubesse ou não do sábado existente, Deus sabia e moldou seus arranjos em vista disso. E a inferência é que a observação religiosa do 7º dia ela foi sancionada pela velha tradição, por motivos bíblicos. Parece certo que o sábado é de data mais antiga do que a permanência no deserto. E não precisamos rever todas as evidências que apontam na direção de uma instituição primordial do sábado. É suficiente exemplificar o texto primário sobre o assunto, Gênesis 2, 1 ao 4, que fala com uma voz tão claramente quanto se poderia desejar aqueles que estão dispostos a ouvir. Historicamente foi provado recentemente que o sábado ele era conhecido já antigamente ali em vários registros do passado, na Arcádia, que remontam muitos registros antigos, eram decifrados com a ajuda de
tradutores assírios competentes mostram que um sábado foi observado nos tempos mais remotos. O próprio nome sábato, com significado de um dia de descanso para o coração, né? Pode ser um domingo, pode ser um outro dia. Nós não temos esse costume de guardar o sábado como algumas outras religiões têm, né? O significado de sábado, um dia de descanso para o coração. Então, pontos especiais nessas pesquisas, elas precisarão de confirmação, mas em geral a observância inicial e generalizada do sábado deve ser mantida como estabelecido. À luz da descoberta oriental, logo será considerado um anacronismo falar de prolepse em conexão com Gênesis 2, 1 ao 4. Então veja que a lição a respeito do sábado, o que ele ensinava? Vamos simplificar aqui. Que o sábado deveria ser mantido livre de trabalho desnecessário, não necessariamente o sábado, mas nós precisamos de um dia de descanso, que para deixar livre esse dia de descanso, o trabalho fosse encaminhado durante os outros dias da semana, e que Deus tem respeito por sua própria ordenança. Ele concedeu essa dupla oferta no sexto dia, garantindo a preservação no sétimo. Deus ensinou que a sua bênção repousa no sábado e que o seu povo não será perdedor por conservá-lo. Então, o cuidado de Deus foi para restabelecer em Israel a importância do sábado como uma instituição referente à saúde, à moral e à religião. O sábado, o dia de descanso, era importante para tudo isso. Então, considere uma circunstância notável. Ao organizar os negócios de Israel, estava sendo estabelecida ali uma sociedade, uma nação, e Deus estava ajudando eles como que eles deviam fazer. Então, para que com vista à recuperação do seu povo, de uma condição baixa, desmoralizada, física, moral, espiritualmente, que eles haviam caído, e com vistas à sua elevação ao estado de existência nacional, como nação próspera, o primeiro passo de Deus, mesmo antes de a lei ser dada no Sinai, foi estabelecer um fundamento adequado, a observância de um dia de descanso. A coisa mais condenada, sem dúvida, foi o espírito de desobediência, que se mostrou em mais de uma maneira no meio daquele povo. Mas não é claramente considerado um agravamento especial da ofensa desses pretensos coletores, não. Eles tão desafiadoramente desprezam a ordenança de Deus de um dia de descanso. Deus mostra um zelo semelhante pela observância de qualquer preceito que ele tenha ordenado. Então Arão ele é ordenado a pegar um pote, versículo 32 ao 34, capítulo 16, colocar um homer cheio de maná, o que era isso? Colocá-lo diante do Senhor para as futuras gerações. O pote de maná é mencionado em Hebreus, onde é descrito que ficava um pote de ouro colocado na arca, junto à vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Hebreus 9:4. Então nós somos ensinados e devemos observar o seguinte: nem só de pão vive o homem, Mateus 4:4, Deuteronômio 8:3. A lição da dependência de Deus para suprir as necessidades diárias. As lições típicas, o maná nos lembra Cristo, nosso pão da vida no céu. Sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, Colossenses 3:3. E o maná oculto, lá em Apocalipse 2:17, que parece indicar o alimento espiritual em comunhão com Deus em Cristo, que vai manter a alma e o corpo para sempre na posse de uma vida incorruptível, vida imperecível, autorrenovadora e eterna. E para finalizar, nós vemos essa união indissolúvel de lei e graça no tratamento de Deus com sua igreja. O pote de maná foi colocado depois que a arca foi feita, antes do testemunho, para ser guardado, versículo 34. Então a lei é o fundo severo, mas perto dela está o pote de ouro, cheio do maná, que falava do quê? Da bondade, graça de Deus para um povo que a mera lei teria condenado. Deus pode ser gracioso também com a sua igreja, não porque a lei foi posta de lado,
mas porque foi magnificada e tornada honrosa por meio de Cristo, cujo sangue implora no propiciatório e no seu sacrifício para todos nós transgressores da lei. Beleza? Eu te aguardo no próximo episódio, nós vamos começar o capítulo 17. Continua nossa jornada pelas páginas do livro de Êxodo e de toda a Bíblia. Uma longa jornada, mas a gente vai juntinho, aprendendo, passo a passo, pouco a pouco. Deus abençoe. Te espero no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.